Gente, vamos iniciar agora com o vídeo 55 e esse vai ser o último assunto aqui do nosso curso, tá? Que é o efeito Doppler para ondas sonoras, tá ok? A gente entende o efeito Doppler como sendo uma mudança na frequência que você detecta de uma onda sonora devido a um movimento entre a fonte e o receptor. No caso, por exemplo, esse receptor pode ser o seu ouvido ou pode ser um microfone que está recebendo ondas sonoras, né? Quando você tem um movimento relativo entre uma fonte e um detector, você tem uma alteração na frequência das ondas sonoras que você detecta, tá? O exemplo mais tradicional, né, mais comum que a gente costuma dar para ilustrar o efeito Doppler de ondas sonoras é o caso da ambulância, né? Digamos que você está quietinho lá na rua, né, e você vê uma ambulância caminhando na sua direção, tá? À medida que essa ambulância se aproxima de você, bom, primeiro que o volume do som aumenta, claro, né, porque a fonte está chegando mais próximo de você, então a intensidade do som aumenta. A intensidade tem a ver com a distância que você está em relação à fonte, né? Então o volume aumenta, mas além do volume aumentar, você percebe que o som da sirene, né, daquela ambulância, o som dela vai ficando cada vez mais estridente, né? Vai ficando um som mais agudo. Quanto mais rápido essa ambulância se aproxima de você, mais estridente, mais agudo vão ser aquelas ondas sonoras emitidas pela ambulância que estão chegando até o seu detector, que é o seu ouvido, né? O fato de um som ser agudo, um som agudo é um som de alta frequência, né? Um som grave é um som de baixa frequência, tá? Então, são características das ondas sonoras que têm a ver com a frequência. Então, à medida que a ambulância se aproxima de você, o som vai ficando mais estridente, vai ficando mais agudo. Então, significa o seguinte, que à medida que ela se aproxima de você, quanto mais rápido essa fonte, né, essa ambulância se aproxima de você, mais agudo esse som vai ficando, tá? E esse som, ele fica mais agudo do que você perceberia se a fonte tivesse parada. Se a ambulância estivesse paradinha lá na rua, você ia perceber o som com uma determinada frequência. À medida que a ambulância sai do estado de repouso e começa a se movimentar na sua direção, o som vai ficando mais agudo, tá? Ou seja, você tem uma mudança na frequência do som que você está detectando devido ao movimento da fonte em relação a você, tá? E aí, depois que a ambulância passa por você, você tem a situação inversa, né? Então, digamos que você está aqui na posição desse observador A, a ambulância está se afastando de você agora. Bom, claro, o volume do som vai diminuir, né? Porque a fonte, que é a sirene da ambulância, está ficando mais distante, a intensidade do som e, consequentemente, o volume diminui. Mas, além disso, você vê que o som emitido pela sirene vai ficando menos estridente, né? Vai ficando um som um pouco mais grave, né? Então você tem uma diminuição na frequência detectada, tá? Se a ambulância estivesse paradinha, você ia perceber as ondas sonoras com uma certa frequência, que seria justamente a frequência das ondas emitidas pela ambulância, né? Se a fonte estivesse paradinha, você ia perceber essas ondas sonoras chegando até você com uma determinada frequência. À medida que a ambulância entra em movimento, essa frequência diminui. A frequência detectada se torna mais grave, o som diminui a sua frequência, tá? Então, de novo, uma mudança na frequência detectada devido ao movimento relativo entre a fonte e o observador, tá? Então, por que isso acontece, gente? Olha só, vamos analisar a seguinte situação, né? Na situação original, com a ambulância parada e os dois detectores, né, os dois observadores A e B parados também, bom, essa ambulância vai emitir ondas com um certo período T0. O que é T0? É o período de emissão, né, o período das ondas sonoras emitidas por essa sirene, medidas pelo motorista lá da ambulância. Então, T0 é o intervalo de tempo de emissão de ondas medido pelo motorista da ambulância, tá ok? Então, é o período de emissão de ondas sonoras da própria fonte, tá? Então, nessa situação onde a fonte está parada e os receptores estão parados também, essa onda que se propaga, ela vai ter um certo comprimento de onda lambda zero.
tanto para o observador B quanto para o observador A. Né? Então é a situação original, você não tem alteração nenhuma. Então o período das ondas emitidas pela fonte é T0 e o comprimento de onda é lambda 0, medidas tanto por esse cara quanto por esse cara. Tá? Agora, à medida que essa fonte entra em movimento, quando ela entra em movimento, aí os comprimentos de onda detectados pelo observador A e pelo observador B não vão ser mais lambda 0. Vamos ver por que isso acontece. Vamos olhar do ponto de vista do observador A. Essa fonte está o tempo todo emitindo ondas e, ao mesmo tempo, essa fonte está se deslocando para a direita. Então, digamos, essa fonte aqui ela acabou de emitir uma onda. Tá? Então, emitiu lá uma perturbação que vai se propagar naquele meio fluido, né, no ar. Tá, ok? Ao mesmo tempo que essas ondas emitidas pela fonte se propagam para a esquerda, essa fonte caminha para a direita. Qual que é a consequência disso? Você vai ter um alargamento do comprimento de onda medido pelo observador em relação ao comprimento de onda original, quando a fonte estava parada. Tá? Por causa desse movimento de afastamento, né? Você tem a fonte caminhando para lá e as ondas caminhando para o lado esquerdo. Então, o lambda detectado pelo observador A é maior do que lambda 0. Né? Agora, para o observador B, a situação é inversa. Você tem que o tempo todo essa fonte está emitindo ondas. Ao mesmo tempo, essa fonte emitiu uma onda, emitiu uma perturbação. Essa perturbação vai se propagar para a direita. Ao mesmo tempo, essa fonte caminha na direção das ondas que foram emitidas. Então, o resultado disso é que você vai ter um comprimento de onda detectado por esse observador B menor do que o comprimento de onda original quando a fonte estava parada, quando a ambulância estava parada. Então, essa mudança nos comprimentos de onda detectados vai levar a uma mudança na frequência detectada por esse cara e por esse cara. Tá? Essas linhas pretas que eu desenhei aqui, a gente chama de frentes de onda. Tá? Frentes de onda é simplesmente um conjunto de pontos, né, que estão, um conjunto de pontos de uma onda que estão em fase, né, ou seja, estão em concordância de fase. Poderia ser, por exemplo, um conjunto de cristas daquela onda, um conjunto de pontos, por exemplo, que estão submetidos à máxima pressão. Né? A gente viu, né, no vídeo anterior que numa onda sonora você tem variações de pressão do fluido à medida que a onda se propaga. Então, digamos que esse conjunto de pontos aqui, esse e esse, são um conjunto de pontos que estão submetidos à máxima compressão do ar. Né? Então, ou seja, é um conjunto de pontos que está em fase, né? Ou seja, tem o mesmo comportamento. Tá, ok? Então, poderia ser, por exemplo, um conjunto de cristas dessa onda sonora, um conjunto de pontos submetidos à máxima pressão do ar. Tá? Tanto aqui quanto aqui. É só uma representação esquemática, para a gente ilustrar esse efeito do lambda ser diferente em relação ao lambda 0. Tá? Então, vamos olhar essa situação, vamos analisar essa situação inicialmente do ponto de vista do observador A. Então, nesse primeiro caso aqui que a gente está analisando, a fonte está em movimento e os detectores estão estacionados, eles estão parados. Tá? Vamos analisar a situação do ponto de vista do observador A. Né? A fonte está se afastando dele. Então, olha só, no instante de tempo t igual a 0, digamos que essa fonte aqui, nessa ambulância, acabou de emitir uma frente de onda. Tá? Então, a sirene lá emitiu uma frente de onda. Tá? Essa frente de onda vai se propagar para a esquerda com uma velocidade que é a velocidade do som no ar, né? Aproximadamente 340 metros por segundo. Para a temperatura ambiente, né, a velocidade do som é mais ou menos essa. 340, 343 metros por segundo, tipicamente. Tá? Então, essa fonte, no instante t igual a 0, ela acabou de emitir uma frente de onda, um conjunto de perturbações que vão se propagar naquele meio. Então, essas frentes de onda vão caminhar para a esquerda com velocidade v do som. Ao mesmo tempo, essa fonte vai caminhar para a direita com velocidade v da fonte. Essas velocidades são medidas em relação ao chão, por exemplo, né? Em relação ao referencial de repouso. Tá bom? E aí, bom, beleza. No instante t igual a 0, a fonte acabou de emitir uma frente de onda. Depois de t0 segundos, o que é o t0? É o período das ondas do ponto de vista do motorista da ambulância.
Então, depois de T0 segundos, essa fonte, né, essa sirene, vai emitir uma outra frente de onda, que eu representei aqui. Ó. Então, nesse intervalo de tempo, de t igual a 0 até o t igual a t0, essa frente de onda emitida inicialmente se deslocou para cá e a fonte se deslocou para a direita. Então, você vai ter um alargamento da distância entre as frentes de onda sucessivas, e esse alargamento é maior do que lambda zero. Isso vai te levar a um comprimento de onda maior do que o lambda zero. Tá? Então, nesse intervalo de tempo, de t igual a 0 até t igual a t0, quanto que essa frente de onda inicial caminhou para a esquerda? Ué, ela caminhou, o que é distância? Velocidade vezes tempo. Que velocidade? Velocidade do som no ar. Qual tempo? Qual o intervalo de tempo? O tempo é o período do movimento. Desculpa, é o período da fonte. Né? É o tempo de emissão sucessiva de frentes de onda. Tá? É o tempo entre emissões sucessivas daquela fonte. Tá? E nesse intervalo de tempo T0, a fonte caminha para a direita de uma certa distância igual a V da fonte vezes T0. Né? Distância, velocidade vezes tempo. Então, qual que vai ser o meu novo comprimento de onda? Qual que vai ser o meu lambda linha, né? O meu novo comprimento de onda? Vai ser a distância entre duas emissões sucessivas. Né? Então, vai ser essa distância aqui. Ó. Qual distância que é essa aqui? Então, o meu lambda linha vai ser V do som vezes T0, que é essa distância aqui, mais a distância que a fonte caminhou, que vai ser V da fonte vezes T0. Né? Então, esse é o meu novo comprimento de onda, ou comprimento de onda detectado pelo observador A. Tá? Bom, para esse observador A aqui, ó, ele sabe que o som se propaga a uma velocidade de 340 metros por segundo. Né? E o que é a velocidade do som? É o comprimento de onda que ele detecta vezes a frequência que ele detecta. É lambda' vezes f'. Então, o meu lambda' se eu isolar ele aqui, ó, é o V do som, que é uma constante, né, dividido por f'. O que é f'? É a frequência das ondas detectadas pelo observador A. Tá? Então, V do som sobre f' é igual a V do som vezes T0. O que é T0? O que é período? É o inverso da frequência. Né? Então, T0 é 1 sobre F0. O que é F0? É a frequência de emissão de ondas sonoras do ponto de vista do motorista da ambulância. Né? É a frequência de emissão da fonte. Tá? Seria a frequência detectada por esses dois camaradas aqui se a ambulância tivesse parado. Tá? Então vai ser V do som, período inverso da frequência, mais o V da fonte, vezes T0. O que é T0? 1 sobre F0. Essas velocidades aqui, como eu falei, elas são medidas em relação ao chão, né? Por exemplo, um referencial de repouso, e esses V's que entram aqui estão em módulo, tá ok? São os módulos da velocidade do som e da velocidade da fonte, beleza? Então pronto, agora é só reescrever essa expressão, né? O V do som sobre F' tá aqui é igual V do som mais o V da fonte sobre F0, tá aqui. Aí é só inverter agora aqui a relação para isolar o f'. Então eu chego à conclusão que é o seguinte, a f' é a frequência detectada pelo observador A, é igual a velocidade do som, que é uma constante, dividido por V do som mais o V da fonte. Né? Você vê que f0, de novo, é a frequência da fonte, é a frequência emitida pela fonte do ponto de vista do motorista, né? Que é a frequência que esses dois caras iriam detectar se a fonte tivesse parado. Né? Então, a frequência detectada é a frequência original vezes V do som sobre isso. Você vê que esse denominador ele é maior do que o numerador. Então, essa frequência detectada ela é menor do que a frequência original. Então, de fato, esse camarada aqui, ó, ele vai perceber, ele vai receber as ondas sonoras com uma frequência mais baixa do que a frequência original. Né? Então, à medida que a ambulância se afasta de você, de fato, o som vai diminuir na frequência dele, né? Ou a frequência que você detecta é mais baixa. Né? Quanto mais rápido a ambulância está se afastando de você, então quanto maior o V da fonte, menor a frequência que você detecta. Mais grave vai ser o som que você detecta. Tá? Então a frequência detectada é menor do que a frequência original. Tá?
E aí, beleza. Ainda nesse primeiro caso, né, de detector estacionário e fonte em movimento, vamos analisar agora a situação inversa, né? O que acontece com o observador B quando a fonte está se aproximando dele. Na prática, a gente sabe que a frequência detectada vai ter que ser maior do que a frequência original F0. Né? Vamos ver se isso é verdade. Fazendo o mesmo raciocínio, no instante t igual a 0, a fonte acabou, né, a sirene da ambulância, acabou de emitir uma frente de onda. Tá? Depois de t0 segundos, onde t0 é o período da fonte, tanto essa frente de onda vai caminhar para a direita com velocidade v do som, quanto a fonte vai caminhar para a direita também, com velocidade v da fonte. Tá? Então aqui a fonte está caminhando no mesmo sentido da frente de onda. Tá? Então olha só, depois de t0 segundos, essa frente de onda vai se deslocar para a direita de quantos metros? Vai se deslocar de uma distância igual à velocidade do som vezes t0. Na distância, a velocidade vezes o tempo. Tá? Velocidade do som, no caso, vezes o período original dessa onda. Né? O intervalo de tempo entre duas emissões sucessivas. Qual que é a distância? Nesse mesmo tempo, qual que é o deslocamento da fonte? Vai ser v da fonte vezes t0. Tá? Então, qual que vai ser o meu novo comprimento de onda? Ou seja, o comprimento de onda detectado pelo observador B. Vai ser essa distância aqui. A distância entre duas frentes de onda sucessivas. Né? Então, eu vou ter que o meu novo comprimento de onda, né? Ou seja, esse comprimento de onda aqui, que eu chamei de lambda linha, vai ser essa distância toda menos essa. Ou seja, V do som vezes T0 menos o V da fonte vezes T0. Né? Aqui, né, eu estou assumindo que a velocidade do som é maior do que a velocidade da fonte. Né? Ou seja, as frentes de onda se movimentam mais rápido do que a fonte. Tá? Claro que tem situações, por exemplo, onde você tem fontes que são supersônicas. Né? No caso, por exemplo, desses aviões caça, né? Esses aviões a jato, né? Muitas vezes a velocidade da fonte supera a velocidade do som. Aí as equações são outras, tá? A gente não vai entrar nesse caso não, beleza? A gente vai se limitar a essa descrição, onde a velocidade do som é maior do que a da fonte sempre, tá legal? Que é, bom, no dia a dia é o que acontece na maioria dos casos, né? Mas só para mencionar isso para vocês, que existem fontes que são supersônicas, né? Fontes cuja velocidade supera a velocidade do som, tá? Naquele meio. Então aqui nesse caso eu vou ter que lambda linha V do som vezes T0 menos o V da fonte vezes T0, né? Que é justamente essa distância aqui. Ó. Então o meu lambda linha é comprimento de onda detectado por esse camarada aqui, ó, vai ser o V do som, que é uma constante, dividido por F', tá aqui, né? Isso é igual a V do som vezes T0, período ao invés da frequência, né? Então 1 sobre F0, menos V da fonte vezes 1 sobre F0. Né? Aí só juntando aqui os termos e invertendo aqui a relação, né, para isolar o F', então eu já fiz aqui direto, a frequência detectada por esse sujeito aqui, ó, quando a fonte está se aproximando dele e ele está parado, essa frequência é F0, que é a frequência original, vezes velocidade do som, que é uma constante, e olha o que aparece aqui no denominador. V do som menos o V da fonte. Aqui era mais, aqui é menos. Então, esse denominador aqui, como ele é uma subtração, esse denominador é menor do que o numerador. Então, essa frequência detectada, ela é maior do que a frequência original. Né? O F' é maior do que o F0. Né? Quanto maior a velocidade da fonte, né? Quanto mais rápido a ambulância está caminhando na direção da pessoa, então quanto maior o V da fonte, menor vai ser o denominador. Se o denominador é pequeno, o que acontece com o resultado desse cálculo? Vai ser grande. Então a frequência detectada vai ser grande, vai ser tão maior quanto maior a velocidade da fonte. Né? Então esse observador B, ele vai detectar um som de maior frequência, ou seja, um som mais agudo, mais estridente. Né? O F' é maior do que o F0. Né? Você vê que se o V da fonte fosse zero,
se a fonte estivesse parada, que é a situação original, né? Se o V fosse zero, eu teria, aqui vai cancelar esse, eu teria que o F' é igual ao F0, né? Que é o que se espera. Mas se a velocidade é diferente de zero, eu tenho essas duas expressões. Tá? Aqui F' é maior do que F0. Então, assim, ao todo, são dois casos que a gente vai trabalhar, né? Detector estacionário, ou seja, o detector está paradinho lá em relação ao chão e a fonte está em movimento, que são esses dois casos aqui. No próximo vídeo, no 56, a gente vai analisar o caso inverso, né? Onde o detector, a fonte vai estar parada e o detector vai estar em movimento. A gente vai obter mais duas equações, tá? E aí, no final, a gente vai escrever uma fórmula geral que envolve todos esses casos, né? Tanto esse aqui, quanto o caso seguinte de fonte parada e detector em movimento, tá? Então, inicialmente, a gente vai obter 4 equações e depois vamos englobar essas 4 equações numa única, que vai envolver esses 4 casos, tá ok? E aí vamos fazer uma análise desses sinais, né, numa situação geral, tá ok? A gente vai ter condições, por exemplo, de discutir um caso, o caso geral, que é tanto a fonte quanto o detector em movimento, tá? Mas inicialmente vamos analisar esses dois casos, o primeiro caso e o segundo caso separados, e depois juntar os resultados, tá ok? Então, o próximo caso, que é o segundo, a gente discute no vídeo 56.